Vamos ouvir a palavra de Deus, Salmo 25, versículo 14. Salmo de número 25, versículo 14, apenas um versículo. Vamos lá? Está escrito assim: o segredo do Senhor é para os que temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Vou ler de novo. O segredo do Senhor é para os que temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Pronto. Vamos meditar aqui nessa palavra bem rápido. É uma palavra muito forte para a nossa vida. Se nós analisarmos, vamos prestar atenção aqui, mesmo que a gente esteja em poucas pessoas, mas é importante nós prestarmos atenção. Quando nós falamos de segredo, nós falamos de coisa secreta. O segredo vem de mistério, coisa secreta, e algo que você não se revela para todo mundo. Segredo é algo que precisa, quando você fala para alguém, é alguma coisa que precisa ser revelado. E a palavra revelar significa fazer conhecer ou mostrar-se o que está oculto. Então é um mistério, é mostrar o que está guardado no interior. Mas aí eu te pergunto, para quem que você contaria os seus segredos? Para você contar os seus segredos que você tem, você não contaria para qualquer pessoa, não é verdade? Certamente você escolhe pessoas para contar segredo. E nessas pessoas que você escolhe, você precisa confiar, conhecer, ter intimidade. É uma verdade, isso é nós. Mas, mesmo assim, você escolhendo pessoas, contando seus mistérios, revelando alguma coisa para ela, assim mesmo você é traído por elas. Você confia no ser humano, confia em alguém, conta seu segredo, muitas vezes você quebra a cara. Por quê, pastor? Porque muitas vezes nós se entregamos demais, mas as pessoas geralmente não se entregam para você. Tem pessoas que, para saber o seu segredo, elas te manipulam, elas mentem, elas são verdades de momentos na sua vida. Tem gente que se aproxima de você e de mim para saber de algum segredo, para depois destruir a sua vida. Então, falando de segredo, você não conta para qualquer pessoa. Muitas vezes você confia no irmão, confia no amigo, confia no pai, confia na irmã, confia na esposa, a esposa no marido, confia no patrão, conta segredo. Quando acontece um problema, o que eles fazem? Joga no ar. E hoje com as redes sociais está pior ainda. As pessoas ficam doidas para descobrir o segredo de alguém. Mas aqui, biblicamente, a Bíblia fala que, no versículo 14, o Senhor, Ele tem segredos para os teus filhos. Então aqui nós aprendemos o quê? Que Deus, Ele está à procura de alguém para contar os seus segredos. Olha aqui, gente, presta atenção, que coisa forte. Então Deus tem mistérios. Deus tem mistérios. Deus tem coisas ocultas. Deus, Ele tem algo dentro do interior dEle que Ele quer revelar para os teus filhos. Olha que forte. Então, espera um pouquinho. Deus também tem segredo para revelar? Tem. Quer dizer então que Deus, Ele tem
coisas ocultas que Ele quer passar para algumas pessoas? Tem. No livro de Amós 3,7, a Bíblia fala que Deus revela os segredos para os seus. Deus tem segredos para revelar. Só que aqui propriamente, no versículo 14, fala para quem que Deus quer revelar os seus segredos. Pastor, Deus está revelando o segredo dele para todo mundo? Não. Não é para todo mundo. Deus escolhe pessoas para revelar segredo? Sim. Mas então Deus faz acepção de pessoas? Olha, claro que Deus faz. Por quê? Para ir ao céu não tem acepção. Mas para Deus revelar coisas ocultas, tem. Mas para quem que Deus quer revelar os seus mistérios? Por isso que você vê de vez em quando alguém diferente dos outros fala coisas que só ele sabe, fala coisas profundas que só ele tem. Aí nós ficamos assim, mas por que ele fala isso? Como que ele descobriu isso de Deus? Como ele aprendeu isso? Porque aqui está o segredo. Para quem que Deus revela o seu segredo? Para os que temem. Então fala bem assim comigo, Deus, fala bem, fala, Deus revela os teus segredos para quem os temem. Então vamos lá. O que é temer? Não é medo. Temer aqui não é medo. As pessoas, quando fala o nome de Deus, as pessoas têm medo do nome de Deus. Ai Deus, estou com medo. Não. As pessoas só têm medo do nome de Deus porque assim não o conhece. Quando você conhece Deus, você não tem medo. Se o mundo fala que tem medo da mão de Deus, é porque assim não o conhece. Porque Deus não é matador. Deus não é vingador. Não. Deus é amor. Deus é santo. Só que o mundo tem medo de Deus, por quê, pastor? Porque não o conhecem. Se o mundo, se as pessoas passarem a conhecer a Deus, não vai ter medo, vai ter temor. Então vamos lá. Boa, Danilo. Só estou vendo o Danilo ligado. Estou vendo, ligadão. O que é temer? Deus vai revelar o segredo para os que temem. Então vamos lá, para ser rápido, que aqui está terminando. O segredo de Deus só vai ser revelado para os que temem. E o que é temer aqui? Respeito. Olha, respeito só, pastor? Não. Respeito profundo por Deus. Amém ou não amém? Temer é respeito profundo para com Deus. Então Deus só revela o segredo quem tem respeito profundo. Mais uma. Deus só revela segredo para quem reverencia Ele. Temer fala de reverenciá-lo, obedecê-lo. Porque quando eu conheço a Deus, eu começo a entender, e você começa a saber do caráter de Deus. Por que nós devemos temer a Deus? Porque Deus mostra a sua bondade. Deus, Ele mostra a sua verdade. Deus mostra a sua grandeza. Deus mostra a sua soberania, a sua majestade. Então, quando eu começo a conhecer a Deus de verdade, eu começo a respeitar a Deus. Por que respeitar a Deus? Porque Ele é o único santo. Eu devo respeitar a Deus profundo, porque Ele é santo.
Eu devo respeitar a Deus e reverenciá-lo e obedecê-lo, porque Ele é grandioso, Ele é majestoso, porque Ele é soberano. Aí você começa a conhecer as vontades de Deus. Mas por que eu devo fazer isso? Porque Ele é. Aí quando eu começo a temer a Deus, eu começo a entender, eu preciso ficar perto dEle. Como que você não respeita alguém que é verdadeiro? Quando você vê verdade em alguém, você não respeita. Quando você vê amor em alguém, você não respeita. Quando você não vê bondade em alguém, você não respeita. Imagine com Deus que é bondoso o tempo todo, amoroso o tempo todo, que Deus Ele é santo o tempo todo. Por isso que a Bíblia fala, para esses que me temem, eu tenho algo para revelar. Aí é o segredo. É só isso, pastor? Não. Se eu temo a Deus, eu conheço isso dele, eu preciso buscar mais coisas de Deus. O quê? A intimidade, porque Deus só vai revelar o segredo para quem Ele conhece. Deus não vai mostrar, você não conta segredo seu para ninguém sem você conhecer. A mesma coisa Deus só conta o segredo para nós, os mistérios dele para quem Ele conhece. E para isso, para eu conhecer, o que eu tenho que ter? Intimidade. O que eu tenho que ter? Relacionamento. O que eu tenho que fazer? O quê? Estar perto. Eu preciso o quê? Confiar. Então Deus Ele precisa da sua intimidade. Deus precisa que você esteja perto, que eu esteja perto. Deus precisa que nós confiamos nele, para Ele confiar na gente. Então isso precisa de quê? Relacionamento. E como eu busco esse relacionamento com Deus? Como eu vou saber quem é Deus? Na sua gloriosa, santa palavra. Como que eu vou saber quem é Deus? Na palavra. Pastor, eu vou saber quem é Deus indo na igreja? Não, você vai na igreja para ouvir a palavra, é verdade. Mas quer saber de verdade quem é Deus? Todos os dias meditar na sua gloriosa, santa, a sua maravilhosa palavra. Porque quando eu estudo a palavra, quando eu leio a palavra, eu vou sabendo quem é Deus, eu vou sabendo a sua majestade, eu vou sabendo que Ele é santo. Aí eu vou buscando intimidade com Deus. Pastor, como que eu faço para mim buscar mais intimidade com Deus? Orando, conversando com Deus, buscando intimidade com Deus na oração, no jejum. Por isso que quando eu e você tememos a Deus, buscamos isso com Deus, Deus Ele faz uma aliança. Marido e mulher, quando se casa, usa uma aliança. Aí os dois têm um segredo um dos outros, não é assim? Então praticamente Deus Ele casa com você. Que forte, né, gente? Aleluias. Oh glória, sinto a presença de Deus. Então Deus Ele quer que você teme a Ele, que Ele vai fazer um concerto. O que é isso? Uma aliança. Ele quer fazer uma aliança com você e comigo. Aí é onde que Deus começa a revelar coisas profundas que é só para você. Diga glória a Deus. Para eu encerrar. Pastor, Deus sai revelando coisas profundas para todo mundo? Não. Deus vai revelar coisas profundas para aqueles que têm respeito profundo por Ele, para aquele que obedece, reverencia. Por isso que você tem que ter cuidado de muitas vezes, de algumas pessoas vir até você, falar que Deus está falando isso, toma cuidado. Precisa saber se essa pessoa tem intimidade com Deus de verdade. Não sai aí ouvindo qualquer revelação, qualquer profecia, qualquer palavrinha. Não faça isso. Por quê? Porque tem gente que engana, tem gente que aproveita, mas muitas vezes ela não tem intimidade com Deus, ela fica enganando. Mas se eu tememos a Deus, buscarmos a Deus com intimidade, Deus tem coisa profunda para você. Vamos na Bíblia, preste atenção. Enoque, Deus leva ele para o céu vivo. Por quê? Enoque tinha uma intimidade tremenda com Deus. Deus disse: eu não vou ficar com você aqui não, vou te revelar coisas profundas lá no céu. Levou o homem, trasladou o homem. Vou te mostrar coisa profunda para você. Noé, quero fazer um concerto contigo. O quê? Vou
te revelar coisas. O que tu vai fazer? Vou destruir a raça humana, mas com você eu faço conserto. Com você eu tenho uma aliança. Por causa de você eu vou salvar você, sua esposa, teus filhos e a esposa dos filhos. O que é isso? Revelando segredo para ele. Lembra de Abraão? Abraão, eu vou fazer um concerto contigo, anda na minha presença, porque eu vou te engrandecer, eu vou te abençoar muitíssimo, tu serás uma bênção. Aí Deus começa a revelar segredos para Abraão. O que é isso? Isso é comunhão. Lembra de Moisés? Moisés, intimidade com Deus, sobe no monte, Deus fala: Moisés, quer andar na minha presença? Moisés disse: eis-me aqui. Então eu vou revelar coisas profundas para você. Deus faz coisas com Moisés que nunca fez com ninguém. Deus revelava o que ia fazer lá no Egito com Moisés, que nunca revelou com ninguém. Por quê? Intimidade. Moisés temia a Deus. Lembra de Josué? Deus revelou coisas profundas para Josué, deu autoridade para Josué. Lembra do profeta Elias? Deus revelou coisas profundas para Elias e não deixava o mal entrar em Israel. Pode ver que várias coisas aconteciam lá, Deus revelava para Elias. Por quê? Intimidade. Pode ver que Moisés, voltando para Moisés, tinha tanta intimidade que o seu rosto brilhou. Elias tinha tanta intimidade que Deus leva Elias numa carruagem, vem buscar ele e leva. Por quê? Intimidade, porque Deus revelou coisas profundas para ele. Vamos no Novo Testamento. Pedro tinha tanta intimidade com Deus e com Jesus Cristo, que Deus assim usava poderosamente. Deus deu visões para ele profunda do céu. O que é isso? Intimidade profunda. Deus revelou segredo. Vamos no apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, ele se dedicou, se converteu, se dedicou a Cristo. Deus mostrou coisas profundas e inefáveis que ao homem ele não podia contar. Vamos para João, o primo de Jesus, na ilha de Pátimos, pensou que estava tudo acabado na sua velhice, por causa da sua profundidade de respeito, porque ele cria em Deus de verdade, acreditava no cristianismo, e ele viu a bondade de Deus, ele respeitava. Jesus disse: tu não vai morrer antes de eu te mostrar as coisas profundas que vai acontecer nos últimos dias. O que é isso, pastor? Deus pode fazer isso ainda em 2025. Deus pode te usar ainda na cidade onde você está. Deus pode te usar na sua casa. Deus pode te usar na sociedade. Deus pode usar no trabalho. Deus pode te usar na igreja. Deus ainda pode te usar em todos os lugares. Se você e eu temermos a Deus, Deus vai mostrar coisas profundas. Segredo de Deus serão revelados para mim e para você. Quem crê, diga glória a Deus. Palma para Jesus, vamos ficar de pé para agradecer a Deus.